Alguns dos assassinos em série mais famosos nunca foram identificados. Alguns seguem famosos após serem capturados. Esses indivíduos perturbadores estão fora das ruas e respondem por seus crimes. O desaparecimento de Danielle Imbo e Richard Patrone pode ser um dos casos não resolvidos mais estranhos dos arquivos do FBI. O casal desapareceu junto com o carro de Richard em 2005. Em geral, nessas situações, a hipótese mais provável é que o casal tenha sofrido um acidente e esteja submerso em algum corpo d'água. Mas o FBI acredita que algo mais sinistro pode ter ocorrido. Danielle e Richard eram amigos de infância e namoraram brevemente no ensino médio antes de seguirem caminhos diferentes. Ambos tiveram outros relacionamentos, filhos, e Danielle se casou com um homem chamado Joe Imbo. Danielle e Joe tiveram um filho juntos, o pequeno Joe, mas o relacionamento acabou não muito tempo depois que a criança nasceu. Os dois se separaram e Danielle pretendia se divorciar. Depois que Danielle terminou o relacionamento com Joe, ela e Richard começaram a namorar novamente. Era um relacionamento de idas e vindas, e Danielle, na verdade, tinha terminado pouco antes de eles desaparecerem. Mas em 19 de fevereiro de 2005, eles decidiram sair juntos novamente. Outro casal se juntou a eles para beber em um restaurante Tex-Mex, o Abilene's, no sul da Filadélfia. O outro casal percebeu que eles se beijaram a noite toda. Quando saíram por volta das 23h45, saíram juntos. Richard ia deixar Danielle em sua casa, em Mount Laurel, Nova Jersey, antes de ir para a sua. Quando eles saíram do restaurante, foi a última vez que qualquer um deles seria visto. A família de Danielle deu o alarme no dia seguinte. Ela não estava em casa quando o marido de quem ela estava separada deixou o filho. A família contatou a família de Ricardo e as autoridades, iniciando a busca pelo casal. Nenhum sinal do casal foi encontrado. O irmão de Daniela pagou por um voo de helicóptero para revisar o trajeto feito, mas não havia sinal da caminhonete Dodge Dakota preta de Ricardo. Equipes de busca vasculharam cursos d'água próximos para verificar possíveis acidentes com o casal. Eles não encontraram nenhum sinal de que um acidente havia ocorrido. Alguns agentes da lei especularam que o desaparecimento foi limpo demais e sugeriram que outra pessoa poderia estar envolvida. Sugeriu-se que o desaparecimento deles pode ter sido planejado e executado por criminosos profissionais. O foco voltou-se ao marido de Danielle, que já ameaçou Ricardo antes, mas tinha álibi na noite do sumiço e cooperou com a polícia. Tudo, desde a dívida de jogo de Ricardo até ligações com uma gangue que distribuía medicamentos controlados, foi apontado como possível motivo do crime. O grupo Aventuras com Propósito assumiu o caso e vasculhou parte do rio Delaware após dica de um telespectador, mas não encontrou o casal. O caso continua sem solução. Há uma recompensa de $15 mil por informações. O feminicídio é uma epidemia crescente no México e a polícia suspeita que um serial killer esteja por trás desses crimes. De acordo com estatísticas do governo, mais de 500 mulheres perderam a vida em Juarez, no México, desde 1993. Os corpos dessas mulheres costumam ser achados em áreas remotas do deserto, com ferimentos e padrões semelhantes. A polícia montou várias forças-tarefa e operações, mas a epidemia continua. Luz Flores, de 19 anos, é apenas uma das centenas de mulheres que sofreram violência em Juarez, no México. No dia 4 de agosto de 2008, Luz saiu de casa e foi para o centro de Juarez. De acordo com sua mãe, Luz Del Carmen, ela estava indo para a loja de roupas Maxi entregar uma ficha de emprego. Sua mãe e irmã aguardavam seu retorno, mas Luz nunca voltou. Ela foi dada como desaparecida à noite e iniciaram as buscas. Sua mãe e sua irmã realizaram várias buscas por conta própria, mas nunca encontraram nenhum sinal dela. Da mesma forma, Deboni Basaluda, de 18 anos, desapareceu em 9 de abril de 2022 após participar de uma festa em Juarez. Dias depois, seu corpo foi achado no reservatório de água do Motel Nueva Castilha.
Câmeras de segurança flagraram DeBonne entrando no motel por volta das 4h30 daquela manhã. Pouco antes de entrar no hotel, ela estava com um taxista que fez investidas indesejadas contra ela e a abandonou na estrada próxima ao motel. Segundo autoridades, apesar do trauma na cabeça, acreditam que a morte pode ter sido acidental. Os casos de DeBonne e Luz são apenas um entre centenas em Juarez, no México. As famílias são avisadas que só podem registrar boletim de desaparecimento após 48 a 72 horas, período em que provas importantes já se perderam. Especialistas não duvidam que assassinos em série circulam pelas ruas de Juarez. O Monstro de Flores é um infame assassino em série que atuou em Flores por 17 anos. O famoso assassino em série tirou a vida de 16 pessoas, mas sua identidade continua desconhecida. Os crimes horríveis começaram em agosto de 1968, depois que Bárbara Lozzi e seu cunhado Antônio Lobianco passaram a noite no cinema. Como o marido de Bárbara estava doente, eles levaram o filho pequeno dela. Após o filme, eles foram para um local reservado em Sigma, quando uma pessoa não identificada apontou para Bárbara e Antônio e atirou. O marido de Bárbara foi investigado e acabou sendo preso pelo crime. Mas 6 anos depois, mais 2 ataques usariam o mesmo tipo de arma. Como antes, o assassino em série atacou enquanto o casal estava parado em um ponto de encontro local. Após 7 anos sem ser pego, o assassino em série voltou a agir. Em 1981, 2 casais foram vítimas do Monstro de Flores. Entre 1983 e 1985, mais 8 vidas foram perdidas. Todos, exceto 2, eram casais. Os únicos 2 que não eram um casal foram Wilhelm Meyer e Jens Rausch, 2 estudantes alemães. Ambos eram homens, mas Jens tinha cabelo longo e a polícia acha que o serial killer pode ter pensado que eram um casal. Várias pessoas assustadoras foram presas pelos crimes e até condenadas, mas logo ficou claro que o serial killer ainda estava à solta quando atacou novamente. Em 1994, um homem chamado Petri Paciani foi condenado. Paciani tinha um histórico de violência e já havia passado um tempo na prisão por tirar a vida de outro homem. A única evidência ligando ele aos crimes era uma bala não utilizada do mesmo fabricante das usadas pelo assassino em série. A decisão foi posteriormente anulada. Um novo julgamento foi marcado para Paciani, mas ele faleceu antes que pudesse acontecer. Em vez disso, 2 pessoas supostamente cúmplices dele foram julgadas. Eles foram condenados por 4 dos 8 crimes, mas muitos discordam da decisão. O Monstro de Flores continua oficialmente sendo um serial killer não identificado, contudo, desde cultos assustadores, o assassino do Zodíaco e outras pessoas assustadoras sendo sugeridas como possíveis explicações pela perplexa comunidade de True Crime. Em julho de 1993, a polícia de Londres divulgou uma imagem de câmera de segurança da vítima de um suposto serial killer e de um homem não identificado que se acredita ser o culpado. Essa prova foi o que finalmente levou à queda de Colin Ireland. Os crimes começaram em março daquele ano. Peter Walker era um diretor de coreografia de sucesso no West End. Ele também era homossexual e frequentava o Colburn Club em Earl's Court. O pub era popular entre homens homossexuais que usavam lenços de cores diferentes para mostrar do que gostavam. Walker foi abordado por um homem que o convidou para sua casa. O corpo de Peter foi encontrado sob seu edredom. Mais tarde, o criminoso ligou para o Jornal Nacional assumindo o crime, mas demonstrou remorso por ter deixado o cachorro de Peter preso no apartamento. A ligação foi a primeira de muitas que Colin Ireland faria. Ireland, homem de 39 anos, divorciado 2 vezes, estava desempregado. No ano anterior, ele havia concluído que era um ninguém e, como resolução de ano novo, decidiu mudar isso, tornando-se um serial killer. Segundo uma de suas ex-esposas, ele odiava homens homossexuais e os via como vítimas fáceis.
Em particular, ele mirava homens que resistiam a serem amarrados. Depois de Peter, a próxima vítima de Irlanda foi Christopher Dunn, um bibliotecário e outro frequentador do Cockburn Club. O crime foi ainda mais perturbador e, mais uma vez, Irlanda procurou a imprensa e a polícia para provocá-los sobre o ocorrido. Um empresário americano chamado Perry Bradley e um atendente de casa de repouso chamado Andrew Collier também se tornariam vítimas. Eles morreriam com menos de uma semana de diferença. Foi somente após o quarto crime que a polícia conseguiu identificar padrões. Além do método em cada crime, a polícia identificou o Coleraine Club como o último local conhecido deles. A relação entre a polícia britânica e a comunidade homossexual era ruim na época, o que pode ter feito certas semelhanças serem ignoradas. A polícia finalmente alertou a comunidade homossexual, distribuindo panfletos em eventos do orgulho para buscar mais informações. Eles também se motivaram após outra ligação de Ireland, que ameaçou atacar semanalmente se não fosse pego. A última vítima da Irlanda foi encontrada em 15 de junho, apesar do crime ter ocorrido 3 dias antes. Emmanuel Spiteri era um chefe que foi visto pela última vez no Clube Coleraine em 12 de junho. Ele saiu com um homem de rosto cheio, cabelo curto e escuro e dentes descoloridos. A polícia então localizou uma imagem de CFTV de Emmanuel e do suspeito na estação de metrô. Irlanda se apresentou e se identificou como o homem na foto, mas disse que foi ao apartamento de Emmanuel com ele, mas o deixou lá com outro homem. Porém, a polícia achou as digitais de Irlanda na casa de André Collier. Ele acabou confessando seus crimes, dizendo à polícia que queria ser famoso. Ele foi condenado a 5 prisões perpétuas e passou o resto da vida atrás das grades. O açougueiro de Oklahoma City é um infame e perturbador serial killer que nunca foi capturado após tirar a vida de 3 mulheres nativo-americanas entre 1976 e 1986. O serial killer era particularmente perverso e parecia gostar de brincar com a polícia em um mistério de crime real perturbador que nunca foi solucionado. O primeiro corpo foi descoberto em 1º de abril de 1976, quando um grupo de trabalhadores de serviços públicos estava explorando uma casa abandonada cheia de lixo. Um deles derrubou um balde de pipoca e encontrou a cabeça de uma mulher. Ao ligarem para o departamento de polícia, as autoridades pensaram que a história do crime era uma pegadinha de 1º de abril. Ao verificarem a casa, descobriram que era um caso de assassinato bem real. A princípio, pensaram que a mulher era branca, sem teto e tinha entre 25 e 35 anos. Testes forenses revelaram aos investigadores que, na verdade, ela era indígena e tinha entre 18 e 22 anos. O restante dos restos mortais foi achado em pedaços pela casa abandonada. Anos depois, a história do crime estava começando a desaparecer da memória das pessoas, quando, em 1979, o serial killer não identificado atacou novamente naquele mês de abril. Outro corpo de mulher indígena foi encontrado após um cachorro achar uma cabeça em um beco próximo a uma quadra de basquete onde crianças brincavam. Em uma reviravolta inusitada, os restos mortais da mulher foram espalhados por vários quarteirões. Todos os restos mortais foram lavados e alguns estavam embrulhados em jornal ou sacos de papel pardo. Mesmo quando a polícia identificou a mulher como Arlie Bell Killian, a pessoa responsável por tirar sua vida continuava a descartar seus restos mortais por toda a cidade, zombando dos investigadores. Por anos, o povo de Oklahoma City viveu com um perigoso serial killer à solta. Acreditava-se que o criminoso era um morador local, já que escolheu esconder os restos de Arlie em locais bem conhecidos da cidade. Então, em 1986, o notório açougueiro voltou a agir e atacou novamente. Como antes, o serial killer desconhecido tirou a vida de Marcia Sanders, de 22 anos, e deixou seus restos mortais espalhados para que as autoridades os encontrassem. Esses locais secretos, onde escondia pistas macabras da cena do crime, incluíam um beco atrás do jardim de um homem.
A cabeça foi achada uma semana depois. Houve um pequeno avanço no caso em 1993, quando a primeira vítima foi identificada como Kathy Lynn Shackelford, uma mulher cuja família a procurava há 17 anos desde que ela fugiu de casa. Sua prima acionou a polícia, que identificou o caso Jane Doe de Oklahoma como o da mulher desaparecida. Embora o caso da Jane Doe, desaparecida, tenha sido solucionado, isso não aproximou as autoridades de identificar o assassino em série ainda à solta. Número 20. Em 14 de outubro de 1986, Ray Elaine Tortolot se despediu de sua filhinha pela última vez. Após uma festa de aniversário com amigos, ela desapareceu sem deixar rastros. Meio ano depois, caçadores de castores encontraram o corpo de Ray. O que ocorreu com ela e quem foi o responsável ainda é um mistério. Ray era uma jovem indígena americana e, de acordo com amigos e familiares, ela tinha muito orgulho das tradições indígenas e era uma dançarina talentosa. Ela aprendeu habilidades com a bisavó e queria transmiti-las à filha quando crescesse. No dia em que Ray desapareceu, ela foi com 5 amigos a uma festa próxima de sua casa. Por volta da meia-noite, disse que queria ir embora e alguém lhe deu carona. Eles foram à casa de Ray, mas ela não quis sair do carro. Eles andaram pela região antes de voltar para a festa. Segundo relatos, ninguém viu Ray sair da festa novamente. No entanto, o FBI afirma que ela foi vista pela última vez em um veículo com outras 2 pessoas perto do Tomo Overlook. Quando Ray não voltou para casa, sua família percebeu algo errado e chamou a polícia no dia seguinte. Inicialmente, o sumiço dela não foi levado a sério. Acharam que ela estava em uma festa e voltaria em poucos dias. A maioria das equipes de busca era composta por voluntários sem treinamento em perícia. Ninguém sabia o que ocorreria se Ray fosse achado. 6 meses depois, o corpo de Ray foi encontrado. Como Ray faleceu, não foi divulgado, mas a polícia acredita que alguém tirou sua vida. O FBI se envolveu no caso e trabalhou com as autoridades locais para tentar descobrir quem tirou a vida de Ray. Em determinado momento, as autoridades afirmaram que tinham um suspeito, mas não evidências suficientes para uma prisão. Desde então, algumas pistas foram investigadas, mas nenhuma ajudou o FBI a desvendar o que aconteceu com Ray. Um novo apelo por informações veio com uma recompensa de $20 mil em 2019. Esperava-se que alguém que soubesse as respostas se manifestasse agora que tanto tempo se passou. Mas desde 2019 não houve atualizações e o caso continua sem solução. Número 19. No início de 2019, autoridades souberam de um serial killer que se chamava Hércules. Em 1º de fevereiro de 2019, os moradores de Dhaka, em Bangladesh, estavam acordando e se preparando para começar o dia quando uma descoberta horrível foi feita. O corpo de um homem identificado como Rahib foi encontrado por passantes em um ferro velho. No pescoço dele, os investigadores acharam uma placa, abre aspas, "Esta é a punição pela agressão. Agressores, cuidado, Hércules." A agressão em questão ocorreu em 14 de janeiro de 2019, enquanto a vítima, que não teve o nome divulgado, estava indo para a casa da avó. Segundo relatos, ela foi emboscada e atacada por 2 homens. Rahib era o principal suspeito e a polícia montava um caso contra ele lentamente. Dias depois, o corpo de um homem identificado só como Ripon foi achado em uma área abandonada, próxima à cidade modelo Amin. Assim como Rahib, Ripon também era o principal suspeito no caso de uma jovem de 18 anos encontrada morta nos arredores de Savar. Ripon também usava um bilhete parecido no pescoço, deixando claro aos investigadores que Hércules não iria parar tão cedo. No total, 3 incidentes foram ligados ao misterioso Hércules, e todos os 3 homens eram suspeitos ou procurados em conexão com agressões e crimes graves. Alguns membros da comunidade sugeriram que Hércules pode ser um grupo de homens, possivelmente policiais. Uma investigação exaustiva foi realizada, mas até 2023 a polícia ainda não está mais perto de capturar Hércules. Número 18.
Jeffrey Myatt é um criminoso perturbador conhecido como Estripador de Rhode Island. Ele tirou a vida de 3 mulheres entre 2002 e 2003 e atacou outras 2 que mal conseguiram escapar com vida. A primeira vítima foi uma mulher chamada Audrey Harris. Audrey, como todas as vítimas do Estripador, era uma prostituta de rua. Como as outras vítimas, ela não era alguém que faria falta. No dia 9 de fevereiro de 2003, ela se despediu da mãe e disse que a visitaria mais tarde naquele dia. A visita não ocorreu e a mãe de Audrey registrou seu desaparecimento. A polícia aparentemente levou o caso a sério. Já tinha ocorrido um ataque a outra mulher da mesma profissão, Jane Smith, e a polícia suspeitava que Audrey fosse vítima do mesmo agressor. Depois, o homem atacou outra mulher que sobreviveu, Christine Dumont. O homem foi identificado como Timothy Scanlon. Mas antes que Scanlon pudesse ir a julgamento, Christine também desapareceu em maio de 2004. Scanlon foi considerado culpado de agredir Smith, mas inocentado de envolvimento no desaparecimento das mulheres. Em julho de 2004, uma terceira mulher da mesma profissão desapareceu. Stacey Goulet foi considerada desaparecida pelo namorado. A polícia usou uma policial disfarçada para atrair o criminoso, mas o estripador não caiu na armadilha. Só depois de uma ligação misteriosa e anônima é que o caso foi desvendado. O autor da ligação pediu que falassem com Jocelyn Martin. Jocelyn disse à polícia que foi atacada por um cliente. Ele a levou para a casa dele e então a atacou por trás. Ela reagiu e conseguiu escapar. Por causa da profissão dela, ela não tinha procurado a polícia, mas agora forneceu todos os detalhes para identificar o endereço do estripador. A polícia descobriu que outra mulher foi atacada no local e sobreviveu. O morador era Jeffrey Myatt. No início, ele negou qualquer envolvimento, mas uma busca em sua casa revelou uma cena perturbadora em seu banheiro. Foi ali que ele lidava com os corpos. Myatt confessou ter tirado a vida de Audrey, Christine e Stacey. Ele tratou os restos mortais na banheira, colocou-os em sacos e os descartou em caçambas comerciais. Restos mortais de Stacey foram achados em um aterro sanitário, mas as outras vítimas não foram localizadas. Número 17. Os casos do mistério dos assassinatos da Meia são considerados obra de um serial killer não identificado, que tirou a vida de pelo menos 4 pessoas em Mineral, Washington, e possivelmente de outras também. Em agosto de 1985, Stephen Harkins e Ruth Cooper trabalhavam em uma escola profissionalizante em Tacoma e estavam de férias de verão. Eles decidiram acampar no Lago Tule no fim de semana, sem saber que um serial killer estava à solta. Quando Stephen e Ruth não apareceram para trabalhar na segunda-feira, foram registrados como desaparecidos 2 dias após serem vistos pela última vez. O corpo de Stephen, que estava desaparecido, foi encontrado por caminhantes em seu saco de dormir. O cachorro deles foi achado morto no acampamento, mas Ruth ainda era considerada desaparecida. Os investigadores da cena do crime não achavam que Ruth era responsável pelo assassinato não resolvido por vários motivos. Na época, o notório serial killer Richard Ramirez, também conhecido como o Perseguidor Noturno, ainda estava à solta. Quando em atividade, ele atacava casais, matando rapidamente os homens e passando mais tempo com as mulheres. Os investigadores não achavam que o serial killer californiano fosse responsável pelo caso em Washington. Uma pessoa assustadora se inspirar nele era uma possibilidade real na época. Os restos de Ruth foram encontrados após 2 meses, a cerca de 800 metros de distância. Ela usava uma meia tubular no pescoço, mas os detetives concluíram que isso não causou sua morte. Meses depois, Michael Reimer, Diana Robertson e sua filha pequena planejaram uma viagem de acampamento. Segundo a história, em 12 de dezembro, dia em que o casal foi visto pela última vez, a filha foi achada abandonada no estacionamento de um Kmart. Ela não conseguiu informar às autoridades o ocorrido ou o paradeiro dos pais. Quando perguntaram sobre Diana, a filha apenas disse que sua mãe estava nas árvores.
Buscas na área não encontraram nada até fevereiro, quando o corpo de Diana foi encontrado perto da caminhonete de Mike. O serial killer usou uma arma branca 17 vezes. Assim como com Ruth, uma meia foi usada para restringir sua respiração. Enquanto isso, Mike não foi encontrado. Investigadores analisaram seu histórico de agressões contra Ruth e especularam que ele era o serial killer do caso. A meia de tubo é coincidência demais para que os detetives não suspeitem que os crimes estejam ligados. Durante décadas, o que ocorreu com Mike seguiu um mistério sem solução. Os restos mortais de Mike só foram encontrados em 2011, perto de onde a polícia achou Diana décadas antes. Foi impossível determinar como ele havia falecido. Apesar do último corpo encontrado, os investigadores ainda não solucionaram o mistério do assassinato. Os detetives do caso continuam incertos se um serial killer não identificado tirou a vida de Mike ou se Mike tirou a vida de Diana e depois a própria. Número 16. Mais de 37 anos depois que um indivíduo não identificado atacou o policial estadual da Virgínia, Johnny Bowman, seu caso no FBI continua sem solução. É um caso com muito mais perguntas do que respostas, e pouco progresso foi divulgado desde os anos 1980. Em uma noite quente de agosto, Johnny foi atacado. Ele estava em casa com a família, incluindo a filha pequena, o irmão e a cunhada. Por volta das 4h30 bateram na porta. Johnny foi atender e assim que a porta se abriu, o visitante atacou Johnny com uma arma branca. Ele foi atingido mais de 40 vezes. Johnny estava desarmado, mas tentou revidar. Após o ataque surpreendente, o criminoso fugiu, deixando para trás óculos escuros, uma peruca e um capacete que havia usado como disfarce. O ataque terminou quase tão rápido quanto começou, mas Johnny não sobreviveria. Após todos esses anos, ainda era o único caso não resolvido de morte de um policial estadual da Virgínia. Mesmo que Johnny estivesse de folga na época, o crime foi considerado um ataque ligado ao exercício da função, levando o FBI a se envolver. Dada a intensidade do ataque, parecia ser um crime bem pessoal. Alguém conhecia bem Johnny e não queria que ele vivesse. Como ele era um policial estadual, faria sentido se o criminoso fosse alguém que acabou preso por causa de Johnny ou um parente de alguém que já tinha tido problemas com a lei. O único suspeito citado no caso não era um criminoso condenado. Era outro policial. Perry Worrell, amigo próximo de Johnny, também era policial rodoviário estadual. Ele foi colocado em licença não remunerada pouco depois do crime e mais tarde sofreu um acidente de carro que o deixou gravemente incapacitado. Worrell, via advogado, afirmou não ter relação com o crime nem motivo para matar Johnny. Nunca revelaram porque Worrell foi considerado suspeito. Se o criminoso fosse amigo próximo de Johnny, isso explicaria por que ele abriu a porta tarde da noite sem arma. Sua filha, que desde então entrou para a polícia, disse que isso não era nada do feitio dele, mas a peruca e o capacete indicam que o criminoso tentava esconder a identidade. Se ele tivesse visto alguém vestido de maneira tão estranha tão tarde da noite, é estranho que ele estivesse desarmado. Worrell nunca foi acusado de nenhum crime, e até hoje o caso permanece sem solução. O FBI oferece uma recompensa de até $50 mil por informações que levem à solução do crime. As informações podem ser repassadas ao FBI pelo número 1-800-225-5324 e à Polícia Estadual da Virgínia pelo 70-380-326776. Número 15. O dia 8 de abril de 1992 começou como qualquer outro para Robin Foldhauer, de 26 anos. Robin trabalhava em uma loja de calçados Payless, em Indianápolis, Indiana, e tinha sido chamada para trabalhar depois que uma de suas colegas ficou doente. Robin colocou o uniforme e foi à loja cobrir o turno da tarde. Enquanto Robin trabalhava, um homem estranho entrou na loja. Robin achou que era um cliente, mas ao se aproximar, viu que ele segurava algo na mão. Num piscar de olhos, a vida de Robin foi tirada e o homem misterioso saiu da loja.
Horas depois, encontraram o corpo de Robin e a polícia de Indianápolis iniciou a investigação. Dias depois, em 11 de abril de 1992, Patricia Smith, de 23 anos, e Patricia Majors, de 32 anos, se depararam com o mesmo homem estranho na loja de noivas que elas possuíam em Wichita, Kansas. Vários crimes semelhantes começaram a surgir no Kansas, Missouri e Indiana. O criminoso sempre agia do mesmo modo. Buscava lojas onde uma mulher trabalhava sozinha e sem clientes próximos. O agressor, assustadoramente, não falava com as vítimas. Após os tiros, ele saía calmamente sem avisar ninguém. Os investigadores logo notaram que todos esses crimes ocorreram perto da rodovia I-70. Especulou-se que o assassino rondava a I-70 em busca de vítimas. Isso levou a ele ganhar o apelido de assassino da I-70, um nome que ainda é usado até hoje. Michael McCown, de 40 anos, foi a única vítima masculina do assassino da I-70 atacado em seu trabalho em Indiana. Policiais acham que o assassino da I-70 confundiu Michael com uma mulher devido ao cabelo comprido visto de trás. Pelo menos 6 crimes foram ligados ao esquivo assassino da B-70, mas muitos investigadores acreditam que ele continuou sua onda de crimes após 1992. A I-70 passa por Utah, Colorado, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Virgínia Ocidental, Maryland e Pensilvânia, o que significa que ele pode ter vítimas em todos esses estados. Esforços tremendos foram feitos pelas forças policiais de vários estados para capturar o assassino da I-70, mas até agora esses esforços têm sido infrutíferos. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de St. Charles pelo número 6300 e 36 9400 e 49 3300, número 14. Em 2010, uma série de assaltos tirou a vida de 4 pessoas. Só depois que o culpado tentou usar o cartão do caixa eletrônico de sua última vítima é que ele foi capturado. João Wesley Yulee já tinha uma longa ficha criminal quando foi preso em 2010 por furto em loja. Os crimes iam de assalto armado a arrombamento e falsificação de cheques. Seu crime mais recente foi trocar etiquetas de preço em produtos na Home Depot. Vivendo na Califórnia, Yulee pode pegar prisão perpétua por crimes graves após 2 condenações, seguindo a lei das 3 reincidências. Em Los Angeles, porém, a regra só entrava em vigor se o terceiro crime fosse violento. Yulee foi um importante ativista contra a regra das 3 reincidências e participou de um programa de TV para debater o tema. Yulee foi condenado a 32 meses pelo crime na Home Depot, mas a pena foi adiada para que ele fizesse uma cirurgia agendada. Yulee decidiu usar esse tempo para cometer mais crimes violentos. Sua primeira vítima foi Hannah Morcus, de 80 anos. Depois de invadir a casa dos Morcus, Yulee encontrou Hannah. Em vez de fugir, Yulee atacou violentamente o idoso e provocou um ataque cardíaco. A família de Hannah encontrou seu corpo no dia seguinte. Algumas semanas depois, Yulee matou sua segunda vítima, Denise Roberts, que morava na mesma rua que Yulee. Ele aparentemente não via problemas em cometer crimes perto de casa. Ele amarrou a mulher de 53 anos e tirou sua vida antes de revirar a casa dela. Apenas 9 dias depois, Lemon e Robin Turney foram atacados. Yulee fingiu ser funcionário da concessionária para entrar na casa antes de atacar o casal. Eles foram amarrados antes de Yulee matá-los. Os corpos só foram encontrados dias depois, após familiares preocupados pedirem à polícia que fosse verificar como eles estavam. A polícia se surpreendeu quando o cartão de Robin foi usado em um caixa eletrônico. Câmeras do caixa eletrônico registraram claramente o culpado, já conhecido da polícia. Após Ewell ser preso, foi descoberto que ele havia vendido itens dos roubos em casas de penhores, solidificando sua ligação com os 2 roubos anteriores. Ele se declarou culpado dos crimes e vai passar o resto da vida atrás das grades. Número 13.
O assassino de Monsterland foi um serial killer notoriamente infame que tirou a vida de 4 mulheres na região de Monsterland, na Alemanha, nos anos 1970. Apesar de haver uma recompensa por informações e o DNA do serial killer estar nos arquivos, ele nunca foi capturado pelas autoridades policiais. Todos os casos não resolvidos dele envolviam mulheres jovens, de porte físico pequeno e cabelo escuro, que tinham entre 18 e 23 anos. Todas tiveram um fim inesperado após entrar no carro com um serial killer desconhecido. A primeira foi Edeltraud von Boxel, uma trabalhadora de rua que foi vista entrando em um Volkswagen de cor viva na noite de 21 de novembro de 1971. A testemunha, outra trabalhadora de rua, presumiu que ela tinha encontrado um cliente na época. Horas depois, um fazendeiro chocado encontrou o corpo de Edeltraud em uma estrada de terra. Meses se passaram antes que uma mulher chamada Barbara Storm desaparecesse após sair de um clube em maio de 1972, presumivelmente pelas mãos do assassino de Monsterland. Passou um tempo até o serial killer atacar de novo. Desta vez, Marlies Hammers estava de carona com o namorado quando ambos se envolveram em um mistério criminal real não resolvido. Os dois se separaram, pensando que teriam mais chances de conseguir uma carona individualmente. Depois, o namorado viu Marlies rapidamente no banco do passageiro de um carro verde escuro que passava. Ela não reagiu quando ele acenou para ela. Ela foi dada como desaparecida ao não chegar ao local combinado. O alvo final foi Erika Kuntz, de 22 anos. A jovem estava pegando carona para casa depois de sair da biblioteca da universidade quando o serial killer atacou. De acordo com os relatórios policiais sobre esse caso não solucionado, um Mercedes cinza foi visto mais tarde dirigindo muito devagar por uma estrada, procurando uma entrada para Gimplostabersais. Dias depois, o corpo de Erika foi encontrado próximo ao local onde o Mercedes fora visto passando devagar. Após 4 crimes horríveis, o assassino de Monsterland aparentemente parou de agir e simplesmente sumiu no ar. Os investigadores da cena do crime conseguiram conectar esses 3 casos não resolvidos apenas porque os corpos haviam sido levados para o mesmo local de descarte. Os peritos forenses encontraram evidências do DNA do assassino em série debaixo das unhas de Bárbara, enquanto ela lutava por sua vida. E em algum momento da década de 1990, o DNA encontrado na cena do crime foi comparado ao de um possível suspeito. Os resultados da investigação forense mostraram que o suspeito deles não era o criminoso responsável, e o caso não resolvido esfriou. Desde então, os arquivos do caso foram reabertos várias vezes, mas nunca encontraram nenhuma correspondência para esse misterioso serial killer. Número 12. Um dos muitos tipos de crime que o FBI investiga é o roubo de arte. Alguns desses crimes são infames mundialmente, e acredita-se que muitos roubos de arte estejam ligados ao crime organizado. Em 2016, um pequeno museu em Springfield, Missouri, se tornou vítima de um desses crimes. O museu estava aberto há cerca de 1 hora quando a equipe notou o sumiço de várias obras de arte. Em 1985, uma série de gravuras de Andy Warhol foi doada ao Museu de Arte de Springfield. Não eram as pinturas originais do famoso artista, mas ainda assim valiam cerca de 30 mil cada. A coleção de 10 gravuras estava pendurada na Galeria Spratlin na época do crime. Um dos seguranças, na manhã de 7 de abril, percebeu que 7 das 10 gravuras estavam faltando na galeria. Ele achou que tinham sido retiradas por motivo oficial. Pouco depois, outro segurança percebeu algo estranho em uma das portas que levavam ao pátio. Cascas de árvore foram colocadas na fechadura, permitindo que a porta fosse aberta por fora, mesmo parecendo trancada por dentro. Por volta das 10 horas, a equipe da galeria notou que as pinturas não estavam no depósito. Elas haviam sido roubadas. A galeria foi esvaziada, mas já havia visitantes circulando, então algumas evidências provavelmente foram contaminadas.
As câmeras de segurança registraram pelo menos uma pessoa entrando sorrateiramente no museu por volta das 12h20 da manhã. Estava tão escuro que os investigadores não puderam saber se o crime foi cometido por uma ou mais pessoas. Quem quer que fosse, pulou um portão que dava da rua para o pátio, depois entrou pela porta que havia sido violada e foi direto para a galeria Spratling em busca das gravuras de Warhol. Em questão de minutos, eles pegaram 7 das 10 gravuras e deixaram o restante. Investigadores coletaram impressões latentes na cena, pois a porta e uma placa de saída foram usadas para mantê-la aberta. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. Algumas fontes relatam eventos estranhos antes do crime, como um empreiteiro que perdeu a chave de acesso, mas a encontrou sob uma caçamba logo após ser questionado pela equipe do museu. No entanto, não se sabe se o FBI e a polícia acreditam que foi um trabalho interno ou não. Há uma recompensa de $25 mil por informações que levem à recuperação das obras de arte. E o escritório do FBI em Springfield pode ser contatado diretamente pelo número 417-882-3303, número 11. A Rodovia das Lágrimas refere-se à Rodovia 16, uma estrada de 725 quilômetros que vai de Prince George até Prince Rupert, na Colômbia Britânica, Canadá. Apesar das belezas naturais, a rodovia esconde um segredo sombrio. Desde a década de 1970, dezenas de mulheres, principalmente indígenas, desapareceram ou perderam suas vidas. Como a maioria das vítimas era indígena, a RCMP, a polícia local e órgãos governamentais deram pouca atenção à epidemia diante de seus olhos. As famílias das vítimas esperaram décadas para que seus casos fossem levados a sério e recebessem a devida investigação e justiça. Fontes diferentes apresentam estatísticas diferentes, mas acredita-se que pelo menos mais de 20 mulheres desapareceram ou perderam a vida ao longo da Rodovia das Lágrimas, embora o número real possa chegar a centenas. A rodovia passa por muitas comunidades indígenas que têm pouco ou nenhum acesso a comodidades. A alta taxa de pobreza faz muitas mulheres pegarem carona para ir à escola, ao trabalho ou ao médico. Tamara Lynn Chipman, de 22 anos, é uma das muitas mulheres que desapareceram ao longo da Rodovia das Lágrimas. Tamara foi vista pela última vez em 21 de setembro de 2005 em Prince Rupert, na Rodovia 16, tentando pegar uma carona para Terrace. Várias testemunhas viram Tamara parada à beira da estrada, mas ninguém viu com quem ela foi embora. Semanas depois, a família percebeu algo errado ao notar que a conta bancária dela não tinha movimentação e o aluguel estava atrasado. A família dela comunicou o desaparecimento à polícia local e à polícia montada do Canadá, mas desde o início, a postura deles sobre Tamara e o caso foi decepcionante. Tamara já tinha experiência em pegar carona e se prostituir, apesar de não fazer isso há muito tempo. A imprensa e internautas logo a vilanizaram e mostraram pouca empatia pela caroneira sumida. Várias buscas por Tamara foram realizadas, mas nunca foi encontrado nenhum sinal dela. Moradores suspeitam que os desaparecimentos e crimes sejam causados por um ou mais assassinos em série que se aproveitaram da localização remota e outros fatores. A Polícia Montada do Canadá criou o Projeto Ipana em 2005 para investigar mais a fundo esses casos, mas até agora nenhuma prisão foi feita. O Projeto Ipana, junto com ativistas indígenas e as famílias das vítimas, continuam procurando por seus entes queridos e exigem que os responsáveis sejam levados à justiça. Número 10. Amigos e vizinhos de Irina Gaidamachuk a conheciam como uma mãe amorosa que ajudava na escola da filha. O marido dela sabia do problema com álcool, mas nunca imaginou até onde ela chegaria para beber. Gaidamachuk nasceu na União Soviética, onde conheceu e se casou com Yuri. No começo as coisas pareciam bem, mas Gaidamachuk já tinha um problema com álcool. A situação piorou tanto que Yuri bloqueou o acesso dela ao dinheiro, temendo que gastasse tudo em vodka.
Mesmo assim, ela continuou achando formas de conseguir álcool e manter a imagem de mãe comum. Ao mesmo tempo, durante os anos 2000, mulheres idosas da região viviam com medo. O crime começou em junho de 2002. Idosa é encontrada em casa com graves ferimentos na cabeça. Parecia que ela tinha sido atingida com um martelo. Dinheiro havia sido roubado de sua bolsa, mas somava menos de $25. Nos 8 anos seguintes, mais 17 mulheres seriam vítimas desse criminoso perturbador. Inicialmente, a polícia acreditava estar procurando um homem. Era a única opção, pois os crimes eram muito violentos. Mas isso se mostraria falso quando uma vítima escapou do chamado monstro da Rússia. A idosa foi achada no chão do apartamento com ferimento grave na cabeça. O apartamento dela foi revirado, mas só levaram pouco dinheiro. No hospital, ela disse à polícia que foi atacada por uma mulher. A princípio, a polícia achou que ela tinha problemas mentais e era só um homem fantasiado, mas a vítima insistiu até acreditarem nela. A polícia agora estava à procura de uma mulher. Milhares de pessoas foram entrevistadas e uma mulher chamada Marina Valiva foi presa. Marina confessou aos crimes sob pressão da polícia, mas os ataques continuaram. Só após a morte da 17ª vítima do serial killer, a polícia identificou o verdadeiro culpado. A vítima mais recente foi Alexandra, de 81 anos. Os vizinhos viram claramente a mulher que decorou o apartamento de Alexandra e deram sua descrição à polícia após o corpo ser encontrado. 5 dias após a divulgação do retrato falado, Gaida Mashuk foi identificada como a criminosa. Ela admitiu no início à polícia que matou as vítimas para conseguir dinheiro para álcool. No tribunal, ela negou os crimes, mas foi considerada culpada. Ela recebeu só 20 anos de prisão. Número 9. Ativo durante a década de 1960, Jack the Stripper foi um dos serial killers mais cruéis que nunca foi capturado. Assim como o mais famoso Jack, o estripador, esse indivíduo menos notório também caçava em Londres e escolhia o mesmo tipo de mulheres, trabalhadoras de rua. Foi em fevereiro de 1964 que o corpo de Hannah Telford foi encontrado às margens do rio Tâmisa, perto da sede do London Corinthians Sailing Club, logo a oeste da ponte Hammersmith. O serial killer perturbado tirou as roupas íntimas e as colocou na boca dela. Nos 12 meses seguintes, mais 5 corpos foram deixados para trás pela pessoa assustadora. 4 em ruas e becos e 1 em um galpão de armazenamento. Todos estavam sem suas roupas, daí o apelido do assassino em série, e todos foram privados de oxigênio. O famoso assassinato misterioso gerou uma das maiores caçadas da história britânica. Os investigadores desejavam solucionar esses assassinatos e capturar o serial killer, ao contrário do famoso Jack, o estripador, 2 séculos antes. A polícia entrevistou milhares de suspeitos de crimes e, eventualmente, reduziu sua lista de suspeitos a apenas 3 pessoas assustadoras de interesse. Depois que os investigadores de crimes revelaram que haviam reduzido sua lista de suspeitos, os casos de assassinatos misteriosos não resolvidos pararam misteriosamente. Coincidentemente, isso ocorreu na mesma época em que um dos suspeitos, Mondo Irlanda, cometeu suicídio. Em vários assassinatos não resolvidos, o investigador da cena do crime encontrou as mesmas manchas estranhas de tinta espalhadas. A pista foi ligada a uma oficina de pintura de veículos na Heron Trading Estate, próxima de onde um dos corpos foi achado. Mondo Irlanda estava vinculado à mesma propriedade. Ele foi suspeito de ser um notório serial killer por muitos anos, mas depois ficou comprovado que ele estava na Escócia na época de alguns dos crimes. E assim, o verdadeiro mistério nunca foi resolvido. Outros suspeitos de assassinato incluíam Freddie Mills, um boxeador, e Harold Jones. Alguns membros da comunidade de crimes reais também sugeriram que os crimes foram cometidos por várias pessoas assustadoras que colaboravam e nunca foram pegas, em vez de por uma só. Número 8. Em 2020, o FBI anunciou que reabriria o caso não solucionado do crime contra Mary Sparks, que permanece sem solução desde 1975.
Mais de 45 anos depois que alguém tirou a vida da jovem formada pela Universidade do Novo México, sua família ainda está em busca de respostas. Mary, que normalmente era chamada pelo apelido de Molly, tinha 21 anos em 1975. Ela se formou recentemente na universidade e estava ansiosa para iniciar a vida adulta. Ela tinha planos de viajar para a Europa e visitar velhos amigos, mas em 23 de julho de 1975 eram amigos um pouco mais próximos de casa que ela estava ansiosa para encontrar. Segundo seu arquivo do FBI, Molly fazia parte de um time feminino de rugby e naquela noite planejava ir a um bar local encontrar colegas de equipe. O bar em questão era o Rosas Cantina Nalu Donuts, frequentado por estudantes, jovens profissionais e pelo grupo de motociclistas Bandidos. Naquela noite, a tequila estava a 1/4 do preço e a banda local se apresentava. O local devia estar cheio pelas bebidas baratas, mesmo Molly não sendo fã de álcool. Ela pegou emprestado o Gran Torino branco e azul do pai para viajar. Se ela informou à família nomes de amigos com quem se encontraria, isso não foi divulgado. Nada sobre o que aconteceu no bar também foi divulgado. Acredita-se que ela esteve no bar entre 21 horas e 23 horas. Outros membros do time de rugby confirmaram que estiveram na Cantina da Rosa naquela noite, mas nenhum viu algo incomum. Em algum momento, Molly saiu, mas ela nunca chegaria em casa. Quando ela não voltou naquela noite, seus pais se preocuparam. O pai dela saiu para procurá-la na manhã seguinte. O carro dele ainda estava no estacionamento onde Molly o deixou, mas sua filha não estava lá. Molly não ficou desaparecida por muito tempo. Seu corpo foi encontrado mais tarde naquele dia em uma vala de drenagem perto do bar. Ela sofreu ferimentos por objeto contundente e já estava morta. A chuva impediu a polícia de coletar muitas evidências na cena do crime. Não havia pegadas, a investigação em si não foi muito boa no início, e o arquivo em papel chegou a desaparecer em determinado momento. Depois o caso esfriou. Houve poucas pistas ao longo dos anos. O FBI fez um apelo por informações e acredita que as pessoas responsáveis ainda podem estar na comunidade. Eles esperam que, com o passar do tempo e o desenvolvimento de novas tecnologias, finalmente possam resolver o caso. Número 7. Julho de 2007 marcaria o início de um período de terror e medo para os brasileiros. Dias antes, centenas de pessoas haviam marchado nas ruas para celebrar o mês do orgulho LGBTQ quando o impensável aconteceu. Até hoje, a polícia brasileira ainda tenta capturar desesperadamente o assassino em série conhecido como Maníaco do Arco-Íris. No dia 4 de julho, José Henrique, de 32 anos, entrou no Parque Petrópolis sem imaginar que nunca sairia de lá com vida. O Parque Petrópolis, no Brasil, é um ponto de encontro famoso entre homens gays, especialmente não assumidos. O parque recebia dezenas de homens que entravam e saíam para encontros ou para passar tempo juntos. Numa tarde, pessoas caminhavam no parque quando encontraram o corpo de José, de 32 anos. Ele sofreu vários ferimentos na cabeça e estava nu. O autor ainda enrolou suas calças nos joelhos para humilhá-lo. Os moradores se assustaram quando a morte de José virou manchete. Homens que marcavam encontros passaram a andar em duplas e redobrar cuidados. Mesmo assim, não conseguiram escapar do maníaco do arco-íris. Por 2 anos, a comunidade LGBTQ brasileira virou alvo e a cidade foi tomada pelo medo. No total, o maníaco do arco-íris tirou a vida de 13 homens, sendo que 12 deles levaram tiros na cabeça. O modus operandi permaneceu igual e a maioria das vítimas foi achada no Parque Petrópolis. Uma força-tarefa foi montada e dezenas de policiais trabalharam no caso dia e noite. Durante a investigação, surgiu a hipótese de que o maníaco do arco-íris conhecia as vítimas por chats online e aplicativos de namoro. Apesar de uma investigação intensiva, apenas um possível suspeito foi identificado: Hiro Francisco Franco, um ex-policial. Até o momento, nenhuma evidência foi descoberta que ligue esse homem de forma conclusiva à onda de crimes. Infelizmente, a violência homofóbica não é incomum no Brasil.
e os investigadores estão procurando alguém que tenha um ódio profundo pela comunidade LGBTQ. Ninguém foi preso pelos assassinatos, e o maníaco do arco-íris ainda está livre no Brasil. Nos anos seguintes ao primeiro crime, a investigação praticamente parou devido à falta de evidências e pistas. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com a Polícia Militar do Estado de São Paulo pelo número 11420719. 16. Número 6. Há muitos casos preocupantes de profissionais de saúde que tiram propositalmente a vida de pacientes. Muitos desses casos envolvem pessoas que acham estar ajudando as vítimas no fim da vida. Não foi o caso de Victorino Chua. Chua foi condenado por tirar a vida de 2 de seus pacientes, envenenando-os com insulina. Outros também foram envenenados e pelo menos 3 morreram após receber o medicamento adulterado. Os crimes ocorreram no Hospital Stepping Hill em 2011 e 2012. Chua, enfermeiro filipino, mudou-se para o Reino Unido em 2002. Durante sua carreira nas Filipinas e no Reino Unido, ele teve problemas com furtos. Ele furtava dinheiro e também roubava medicamentos. Isso não o impediu de receber recomendações, e em 2009 ele conseguiu um cargo de funcionário no Hospital de Stockport. Chua não se adaptou bem ao hospital. Ele foi acusado de dar tratamentos desnecessários a pacientes. A equipe também encontrou problemas com suas habilidades interpessoais. Chua afirmou que foi maltratado pelos pacientes e pela equipe e escreveu em uma carta confusa que seu tratamento fez com que um anjo se tornasse maligno. Em 2011, ele começou a adulterar bolsas de soro que seriam entregues aos pacientes. Chua adicionou uma grande quantidade de insulina às bolsas. Embora a insulina seja importante para todos os seres humanos, em excesso, ela pode causar baixos níveis de glicose e fazer com que os pacientes fiquem hipoglicêmicos. A condição pode causar danos ao cérebro e sistema nervoso central. Ela também pode causar danos irreversíveis e custar vidas. No começo, não se sabia o que tinha ocorrido, mas a equipe médica percebeu que algumas bolsas de soro pareciam espumosas. A adulteração foi descoberta, mas identificar o responsável não seria fácil. Em julho de 2011, uma enfermeira chamada Rebecca Lighton foi presa. As digitais dela estavam em bolsas contaminadas e a polícia achou postagens no Facebook dizendo que ela bebia álcool e festejava para lidar com o estresse do trabalho. Após 6 semanas, a polícia arquivou o caso de Rebecca. Só depois que Chua mudou seus métodos é que ele foi finalmente pego. Não satisfeito em deixar seu veneno ao acaso, ele começou a editar prontuários médicos para solicitar medicação desnecessária para os pacientes. Foi mais fácil relacioná-lo às alterações e a polícia determinou que ele tinha acesso às bolsas de soro em todos os casos de envenenamento. Ele se declarou inocente, mas foi considerado culpado por tirar a vida de 2 pacientes, além de causar danos a inúmeros outros. Número 5. Em 2017, um indivíduo que trabalhava para uma empresa de rastreamento de satélites recebeu um e-mail estranho de alguém que parecia ser um colega. Embora seu colega fosse fluente em inglês, a pessoa que escreveu o e-mail claramente tinha dificuldades com o idioma. O e-mail anunciava um novo e definitivo software para rastreamento de satélites. Naturalmente, o indivíduo que recebeu o e-mail ficou desconfiado, mas como tinha vindo de alguém confiável, ele encaminhou para as autoridades apenas por precaução. Esse não foi o primeiro e-mail semelhante enviado para pessoas da indústria aeroespacial, alegando ser de alguém com quem elas trabalhavam. Pessoas em todos os Estados Unidos e em vários outros países haviam recebido e-mails semelhantes nos últimos anos. E no verão de 2017, os e-mails finalmente chamaram a atenção do FBI. O dono da empresa de rastreamento de satélites investigou o código no e-mail, revelando mensagens ocultas dizendo: "Olá, equipe Iranian Dark Coders", e assinadas com pseudônimos de 3 indivíduos. Mais tarde, descobriu-se que esses eram Said Arabi, Mohammad Sfargam e Mohammad Bayati.
Os três eram conhecidos principalmente por vandalismo, invadindo sites de empresas importantes dos Estados Unidos e de Israel para exibir mensagens pró-Irã. Mas os e-mails de phishing enviados ao setor aeroespacial revelaram que eles faziam parte de algo muito mais malicioso. Não foi difícil para o FBI rastrear de onde os e-mails tinham vindo. Apesar de tentarem esconder sua localização, todos os e-mails foram registrados por alguém com IP iraniano. E o e-mail de backup de cada um levou os investigadores ao site de Arabi. Com isso, as autoridades localizaram o currículo de Arabi, onde ele se gabava de ser oficial de inteligência e gerente de operações da Força Aérea, Espacial e Cibernética da Guarda Revolucionária Islâmica. Ele também afirmou ter invadido uma empresa do setor aeroespacial e de satélites, além de uma empresa de aviação do Reino Unido. Arabi e seus cúmplices roubaram informações de alvos importantes que trabalhavam na indústria aeroespacial e criaram perfis falsos para eles, incluindo contas em redes sociais. Eles enviavam esses e-mails de phishing, onde clicar no link dava a Arabi e seus cúmplices acesso remoto a computadores que, de outra forma, seriam seguros. Eles extraíam dados e instalavam backdoors que permitiriam um acesso mais fácil no futuro. Duas empresas, uma de rastreamento de satélites em tempo real e outra de comunicação de dados via satélite, são conhecidas por terem sido atingidas, mas é possível que outras também tenham sido alvo. O trio foi indiciado em setembro de 2020, mas continua residindo no Irã. Número 4? Em maio de 2017, o NHS do Reino Unido parou completamente quando médicos, enfermeiros e outros membros da equipe foram bloqueados do sistema de computadores por um malware. Surpreendentemente, logo ficou claro que esse não foi um ataque direcionado para paralisar o sistema de saúde de um país. Isso era apenas sobre dinheiro, embora não esteja claro exatamente quanto dinheiro os hackers realmente receberam. O software WannaCry infectou centenas de milhares de computadores ao redor do mundo, bloqueando o acesso das pessoas aos seus dispositivos e exigindo entre 300 e 600 bitcoins para devolver o controle. Ele explorou uma vulnerabilidade no sistema operacional da Microsoft, já corrigida em uma atualização, mas quem não atualizou o software permaneceu vulnerável. As agências de cibersegurança do Reino Unido e outros investigadores particulares começaram a trabalhar para tentar descobrir quem era o hacker. Todas as evidências apontavam para uma organização chamada Grupo Lazarus, uma organização que as autoridades dos Estados Unidos já conheciam muito bem. O Grupo Lazarus é considerado uma equipe de hackers apoiada pelo governo da Coreia do Norte. O grupo está em operação desde pelo menos 2009, quando atacava principalmente a Coreia do Sul, mas ganhou notoriedade pela primeira vez em 2014, com um ataque à Sony. Acreditava-se que a Sony foi alvo devido ao seu recente filme satírico sobre o líder norte-coreano. Acredita-se que mais de 100 terabytes de dados foram roubados ao longo de pelo menos 2 meses e informações privadas sobre a equipe da Sony foram vazadas na internet. Depois disso, o principal objetivo da organização parecia ser adquirir dinheiro. Diante dos inúmeros embargos impostos ao país, o governo norte-coreano obtém grande parte do seu dinheiro por meios ilícitos, incluindo o uso de malware. O FBI identificou várias pessoas que acredita fazerem parte do grupo Lazarus, incluindo Park Jin-hyek. Hayek é um cidadão norte-coreano, formado em uma universidade de tecnologia. Pouco depois de se formar, ele começou a trabalhar com TI para o governo e logo passou a fazer parte do grupo de hackers do governo. A Coreia do Norte negou oficialmente a existência de Park Jin-hyek e, é claro, negou que o governo tenha qualquer envolvimento com os crimes dos quais o grupo Lazarus é acusado. Mas isso não impediu os Estados Unidos de acusarem Hayek em 2 ocasiões. A primeira foi por seu envolvimento no ataque à Sony. E no início deste ano, ele foi acusado pela segunda vez por extorquir US$ 1,3 bilhão de empresas ao redor do mundo.
mas como ele atualmente reside na Coreia do Norte, é improvável que ele seja capturado tão cedo. Número 3. Nem todo grupo de hackers ligado a governos nacionais trabalha exclusivamente para o regime escolhido. Alguns, como é o caso do APT-41, equilibram espionagem patrocinada pelo governo com crimes cibernéticos cometidos para benefício próprio. O grupo APT-41, ou Double Dragon, refere-se a um grupo de hackers baseado principalmente na China. O FBI acredita que o grupo trabalha principalmente para o governo chinês, já que utiliza a tecnologia normalmente reservada para aqueles ligados a agências governamentais. Os crimes dos quais eles são acusados vão desde instalar ransomware e exigir pagamentos das vítimas até invadir sistemas de reservas de hotéis antes de visitas de autoridades chinesas. De acordo com a empresa de cibersegurança FireEye, seus principais alvos costumavam ser empresas de tecnologia no passado. O FBI acredita que esses ataques estavam alinhados com os objetivos do governo chinês, já que planeja expandir seu próprio papel nessa indústria, e os ataques provavelmente foram solicitados especificamente. No entanto, no início de 2020, o grupo iniciou um ataque em larga escala contra uma variedade de empresas. Bancos, defesa, saúde, manufatura, petróleo e gás, farmacêutica, telecomunicações e transporte. Empresas de todo o mundo foram alvo e sofreram ataques. Códigos e programas foram instalados em seus sistemas. Mas o APT-41 é relativamente único, porque não usa apenas tecnologia fornecida pelo governo para seu trabalho de espionagem. Quando não trabalham para o governo, o grupo de hackers ataca empresas para obter lucro próprio. Empresas de videogame têm sido um alvo popular, já que o grupo conseguiu manipular moedas virtuais, além de injetar códigos maliciosos em arquivos que, de outra forma, seriam legítimos. Um cidadão desconhecido do Reino Unido também foi alvo de um ataque de ransomware. Dada a variedade dos ataques, determinar exatamente o que pode ser ligado ao APT-41 e o que pertence a outra organização não tem sido fácil. Mas o FBI conseguiu identificar várias pessoas que eles acreditam fazer parte da organização. Em 2019, 2 cidadãos chineses chamados Zhang Haoran e Tan Delin foram indiciados. Após os ataques generalizados no início de 2020, mais 3 cidadãos chineses foram indiciados separadamente, embora se acredite que todos os 5 façam parte do APT-41. No entanto, o governo dos Estados Unidos não conseguiu convencer as autoridades chinesas a cooperarem para prender os criminosos, o que só reforçou a crença de que o grupo é protegido pelas autoridades chinesas. Número 2. Nem mesmo algo tão benéfico para o mundo quanto tentar criar uma vacina durante a pandemia global ficou imune a tentativas de invasão. Em 2020, autoridades dos Estados Unidos anunciaram que haviam indiciado Li Xiaoyu e Dong Xiaoji por seus ataques, não só contra empresas que combateram a Covid-19, mas também contra muitas outras durante 10 anos de crimes. Os Estados Unidos alegaram que os 2 hackers trabalhavam com o governo chinês e que isso fazia parte da tentativa da China de superar outros países na luta contra a doença infecciosa. A China nega que alguém ligado a eles tenha atacado as empresas de biotecnologia citadas. Lá em Edom já estavam ativos muito antes da tentativa de invasão às empresas de biotecnologia. Sabe-se que ambos estão ativos desde 2009 e entraram em conflito com o governo dos Estados Unidos pela primeira vez quando comprometeram computadores em uma instalação de produção nuclear desativada. Eles também conseguiram acessar os sistemas de empresas contratadas da área de defesa, roubando informações militares sensíveis sobre satélites militares e sistemas de comunicação. Os criminosos têm como alvo empresas ao redor do mundo, roubando dados intelectuais. Ocasionalmente, eles exigiam pagamento das empresas para não publicarem seus códigos-fonte online. Geralmente, a informação é apenas roubada.
De acordo com autoridades dos Estados Unidos, o roubo faz parte do esforço da China para desenvolver suas próprias indústrias e o governo tem usado seu poder econômico para impedir que países menores falem sobre os crimes. Ao longo de suas carreiras criminosas, acredita-se que eles tenham roubado segredos comerciais e informações governamentais no valor de centenas de milhões de dólares e usado essas informações para enriquecer a si mesmos e também a China. Mas essas tentativas praticamente cessaram no final de 2019, quando Li e Dong voltaram sua atenção para um novo alvo. Pelo menos 3 empresas de biotecnologia nos Estados Unidos, entre elas a Moderna, foram alvo. Os ataques foram de reconhecimento, podendo variar de busca por vulnerabilidades à localização de informações após acessar as redes. Segundo as autoridades, não há indícios de que informações da pesquisa da empresa tenham sido roubadas. Mas é possível que eles tenham acessado algo sem que as autoridades jamais descubram. Eles também são acusados de terem participado de ataques contra dissidentes políticos, pessoas que se manifestaram contra o histórico de direitos humanos da China e outras ações controversas. Número 1. Maxim Yakubets foi apelidado de o maior cybercriminoso da história. Ele é o alvo da maior recompensa já oferecida pelo FBI por informações sobre um cybercriminoso que levem à sua prisão. Mas ele faz pouco esforço para esconder sua fortuna ou seus crimes, ostentando sua riqueza na Rússia. Desde 2009, Yakubets lidera o grupo de cybercrime Evil Corp, que já roubou dezenas de milhões de dólares de vítimas ao redor do mundo. Todos, desde empresas de alta tecnologia até pessoas comuns, foram alvo, e o grupo mostra poucos sinais de que vai parar. O principal objetivo de Yakubets sempre foi o ganho financeiro. O grupo começou com e-mails de phishing e instalação de malware, o que lhes permitia acessar a conta bancária de uma pessoa. Eles então esvaziavam a conta, causando ruína financeira para pessoas em toda a Europa e América do Norte. Mas os crimes de Yakubets ficariam maiores, mirando empresas que valiam milhões de dólares. Em julho de 2020, a empresa de tecnologia de GPS, Garmin, foi alvo dos hackers. Todos os dados da empresa foram criptografados, tornando-os inacessíveis para qualquer pessoa que trabalhava lá até que um resgate fosse pago. Não foi a primeira empresa a sofrer esse tipo de ataque. A Evil Corp assumiu a responsabilidade por ataques semelhantes a 8 empresas da lista Fortune 500 e a uma grande publicação de notícias, entre outras. Com mais pessoas trabalhando de casa, o grupo de hackers conseguiu atingir mais empresas do que nunca em 2020, já que as pessoas estavam mais propensas a trabalhar em dispositivos menos seguros. Todo esse dinheiro permitiu que Yakubets levasse um estilo de vida luxuoso. Vídeos dele, exibindo sua extensa coleção de supercarros e fazendo zerinhos ao redor de policiais, surgiram na internet. Acredita-se que seu casamento tenha custado mais de 250 mil dólares, mas Yakubets é procurado por mais do que apenas seus crimes financeiros. Sabe-se que ele trabalhou para a agência de inteligência FSB da Rússia e é genro de um ex-oficial de uma unidade de forças especiais de elite do FSB. Em 2018, ele estava buscando uma licença para trabalhar com informações confidenciais russas e acredita-se que agora ele possa estar usando suas habilidades de hacker para espionagem. De acordo com a empresa de consultoria em segurança, Trusak, a Evil Corp pode estar usando ataques de ransomware apenas como fachada para seus verdadeiros objetivos. Obrigado por assistirem, pessoal! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Aqui foi o Top 5 Unknowns e até o próximo vídeo.